Resolução gratuita e comentada do curso de Medicina da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, ano 2017, parte 2. No final, se você achou que foi útil ou se gostou, inscreva-se e comente. O fisicovestibular.com.br agradece. Parte 2, sexta questão. Medicina, Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Considere um carro de massa total 735 kg, massa do carro, cujo motor oferece uma potência de 200 HP, potência do motor, sendo que apenas 20% dessa potência é convertida em energia cinética depois que ele entrou em movimento. Sendo cada HP igual a 735 watts, a velocidade que esse veículo adquire após 5 segundos, partindo do repouso, velocidade inicial zero, é de... E aqui estão as alternativas. Muito bem. Qual a primeira coisa que nós vamos fazer? Nós vamos transformar a potência de HP para watts. Trabalhar no sistema internacional, porque a velocidade tem metros por segundo. Então, transformando a potência de HP para watts, o enunciado falou, tá? Que ele tem 200 HP e cada HP tem 735 watts. Então, vamos trocar 200 por 735. Então, a potência desse carro é de 147 mil watts, ou 147 kW. Agora, o enunciado falou que apenas 20% dessa potência se transformou em energia cinética. Então, nós vamos calcular o 20% dessa potência, que nós vamos chamar agora de pelinha. Então, 20% é 20 sobre 100, é 0,2 vezes essa potência aqui. Então, a potência que foi transformada em energia cinética foi 29.400 watts. Agora, o que nós vamos fazer? Conversão dessa potência pelinha de 29.400 watts em energia cinética. O trabalho realizado. Em que tempo? Que o enunciado está dizendo. Tempo de 5 segundos. Delta T, 5 segundos. Então, potência, a gente já sabe a energia por tempo. Então, essa potência é o pelinha, 29.400. A energia, no caso, é a cinética, pelo tempo de 5 segundos. Então, esse trabalho, essa energia adquirida, que é o trabalho, né, pelo carro, ela vale 147 mil joule. E já está no sistema internacional. Quem é isso? É a energia adquirida pelo carro após 5 segundos, sabendo que ele partiu do repouso, velocidade inicial zero. Agora, nós vamos jogar no trabalho como variação de energia cinética. Então, o trabalho como variação de energia cinética é trabalho, energia cinética final, menos a inicial, tem que ser nessa ordem, tá? Afinal, é mv quadrado sobre 2, menos a inicial, mv0 quadrado sobre 2. Só que a inicial é zero, então o trabalho vai ser só a final, que é mv quadrado sobre 2. Mas o trabalho é 147 mil, que nós acabamos de achar. M é 735, V quadrado sobre 2. Então, V quadrado vai ser 149.000 por 735, que vai dar 400. V vai ser raiz quadrada de 400. Então, a velocidade pedida é de 20 metros por segundo. E a alternativa correta é a alternativa D de dado. Questão número 7. Na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Moscou em 1980, um grande boneco em forma de urso foi solto, sendo levado ao céu por balões contendo gás. Esse gás é mais leve que o ar e sobe. No boneco, as forças gravitacionais ao movimento ascendente, ao movimento de subida são... No boneco, as forças favoráveis estão ajudando o movimento ascendente de subida são... completar. E as forças contrárias ao movimento de subida, esse movimento ascendente, são completar. Então, assinale a alternativa que preenche correta e, respectivamente, as lacunas do texto. Aqui estão as alternativas. Primeiro, força favorável ao movimento ascendente de subida. É a força de tração T, aqui vertical e para cima, aplicada pelos balões que estão subindo, puxando o boneco para cima. O empuxo, uma força vertical para cima, que é igual ao peso do volume de fluido, no caso o ar deslocado pelo boneco. Esse empuxo é muito pequeno. Força contrária ao movimento ascendente. Primeiro peso, que é vertical para baixo, aplicada pelo centro da Terra, puxando ele para baixo. E a segunda é a força de resistência do ar,
que é vertical e para baixo. Por quê? Porque ela é sempre contrária ao movimento do boneco. Como o boneco está subindo, a força de resistência do ar está para baixo, que é contrária ao movimento de subida, e a alternativa correta é a alternativa C. Oitava questão. A imagem mostra a superfície da água de uma piscina olímpica. Está aqui o desenho, está aqui a superfície da água. A partir do ponto de observação do fotógrafo, é correto afirmar que as imagens das faixas escuras que aparecem abaixo da linha da água, então ele quer saber o que é correto afirmar, por que a imagem das faixas escuras que aparecem abaixo da água, qual fenômeno que explica isso. Eu não vou ler as alternativas, porque na resolução nós vamos explicar detalhadamente o que acontece. Aqui vai uma breve teoria. Na figura 1, isso aqui é a primeira figura, tá? É um ponto objeto real P, esse é o objeto, no caso é o peixe, tá? Está dentro da água, mais refringente, maior índice de refração que o observador que está no ar. E emitindo dois raios de luz, um vertical que não sofre desvio e outro oblíquo, que ao se refratar para o ar, afasta-se da normal, atingindo os olhos do observador e determina a imagem virtual obtida no prolongamento desse raio, e onde ele intercepta o outro raio de luz vertical, fornecendo a imagem pelinha que está acima do objeto real P. Então veja bem, esse é o objeto, ele emite um raio de luz, o raio de luz vem, atinge a superfície que separa, sofre um desvio, tá? Se afastando da normal e atinge os olhos do observador. Outro raio de luz sai dos infinitos, sai do objeto, sobe verticalmente. Aí você prolonga esse raio de luz que chega no olho do observador, com essa linha pontilhada aqui. Esse ponto aqui, ó, é o ponto pelinha, onde o observador lá fora no ar vai enxergar a imagem. Em outras palavras, ele enxerga a imagem acima do objeto real, tá? Então, sempre que o observador está no ar e o objeto está na água, por exemplo, está no meio, o observador no meio menos refringente e o objeto no mais refringente, a imagem vai estar sempre acima do objeto. Veja bem, agora eu inverti a situação, tá? Eu coloquei o observador no meio mais refringente, nesse meu exemplo, água, e a imagem, e o objeto, perdão, tá no ar, no meio menos refringente. Fiz a mesma coisa. Do objeto sai um raio de luz que incide na superfície que separa, sofre desvio e chega até o olho do observador. Outro raio de luz que sai do objeto perpendicularmente à superfície de separação. Aí o que você faz? Você prolonga esse raio de luz que atingiu o olho do observador, tá? A hora que ele intercepta o prolongamento desse raio de luz perpendicular aqui, ó, esse ponto aqui ele vai enxergar a imagem. Então, observe, a imagem está acima do objeto. Então, tanto no caso do observador estar no meio mais refringente ou no meio refringente que o objeto, a imagem vai estar sempre acima do objeto. Imagem sempre acima do objeto. Guarda bem isso, que pode ser útil para você. E esse fenômeno ocorre por causa de quê? Por causa da refração da luz, do desvio que o raio de luz sofre quando passa de um meio para o outro. E a alternativa correta é a alternativa B de bola. Questão número 9. A figura mostra a vista superior de um aro de basquete feito de aço com um diâmetro inicial de 40 centímetros. Olha o diâmetro aqui, 40 centímetros. Sendo o coeficiente de dilatação térmica linear do aço 10 vezes 10 a menos 6 graus Celsius menos 1, ele quer a variação de temperatura necessária para que o diâmetro do aro aumente de 1 milímetro. E aqui estão as alternativas. Breve teoria. Se uma placa metálica com orifício for aquecida, a mesma coisa acontece com o aro de aço aqui, tá? Verifica-se que o orifício aumenta, então o orifício do aro vai aumentar, como se fosse constituído pelo material da placa, aço, pois tudo se passa como se o furo tivesse um coeficiente de dilatação superficial igual àquele da substância da placa. Então, você pode utilizar a dilatação linear
considerando o diâmetro de uma pequena haste de comprimento 40 centímetros, que é o mesmo comprimento do material do aro, tá? Então, você pega uma hastezinha de 40 centímetros de comprimento, feita de aço, e que possui o mesmo coeficiente de dilatação linear que o aço. E joga na fórmula do coeficiente de dilatação linear, tá? Então, ΔL igual a L0, alfa, delta θ. ΔL é de quanto variou? 1 milímetro, 0,1 centímetro. L0 é 40 centímetros. O alfa é o coeficiente de dilatação linear, 40 vezes 10 a menos 6, vezes o delta θ, que é a variação de temperatura que ele está pedindo. Então, delta θ vai ser 10 a menos 1 sobre 40 vezes 10 a menos 5, que vai dar 0,025 vezes 10 a quarta. Portanto, o delta θ pedido, a variação de temperatura, é de 250 graus Celsius. Essa tem que ser a variação de temperatura para que a haste do aro aumente de 1 milímetro, e a alternativa correta é a alternativa E. 10ª e última questão. A esgrima é um esporte cujas pontuações são registradas através do fechamento de um circuito elétrico. Fechamento de um circuito elétrico, que se efetua quando a ponta do florete do atacante pressiona uma determinada região no colete do adversário, conforme mostra a figura. Olha a figura aqui, ó. O florete está encostando aqui, tá vendo? E aqui tá. Considere o circuito representado em que P é a ponta do florete. Esse é o P aqui, ó. Aqui está o circuito. Então, aqui está a ponta do florete. G é o gerador de tensão contínua, e esse símbolo aqui é a resistência elétrica de uma determinada parte do colete. Então, aqui está a associação de uma resistência, 2, 3, 4 e 5. Se a maior pontuação corresponde à maior intensidade de corrente que atravessa o gerador, a ponta do florete P deve atingir o ramo de circuito de número. Então, ele quer saber onde a ponta tem que atingir, tá? Para que a corrente que passa seja máxima, e a corrente máxima é aquela que corresponde à maior pontuação. E aqui estão as alternativas. Resistência elétrica de um resistor. O que ela representa? Representa a medida da dificuldade imposta à movimentação da carga elétrica, corrente elétrica, que o atravessam, tá? Então, ele se opõe à dificuldade imposta à movimentação de cargas elétricas que o atravessam, ou seja, corrente elétrica. E ela é definida como a razão entre a diferença de potencial U nos terminais do resistor e a intensidade da corrente I que o atravessa. Então, R igual a U sobre I, R é a resistência elétrica medida em ohm no sistema internacional, U é a diferença de potencial, tensão, voltagem medida em volts no SI, e o I é a intensidade da corrente elétrica medida em ampere no SI. Essa expressão aqui é conhecida como a lei de Ohm. Então, observe nessa expressão que R igual a U sobre I, sendo no caso do exercício, U é constante, tá? É a bateria, o gerador da bateria, tá? Ou gerador que vai alimentar o circuito, ele é o mesmo. A resistência R é inversamente proporcional à corrente elétrica I. Então, se esse U é o mesmo, veja bem, a relação entre o R e I é uma relação inversa. Então, veja bem, como? Se você aumenta a corrente, você está diminuindo a resistência. Se você aumenta a resistência, você está diminuindo a corrente. Como ele quer a maior corrente, então você vai ter que procurar quem? A menor resistência. Como a maior pontuação corresponde à maior intensidade de corrente, a ponta do florete deve atingir o ramo do circuito que tiver menor resistência equivalente. Eu calculei cada uma para vocês a seguir, tá? Então, na 1, esses dois resistores estão em série, soma dá 2R. Na 2, os dois estão em paralelo, o produto pela soma vai dar R sobre 2. Na 3 é o próprio R. Na 4, os três estão em série, vai dar 3R. E aqui na 5, esses dois estão em paralelo, R sobre 2. Esse aqui R, soma R sobre 2 com R, vai dar 3R sobre 2. Então, veja bem, observe que no circuito de número 2, esse daqui, tá? É o que possui menor resistência elétrica equivalente. Portanto, ele será percorrido por maior corrente elétrica, correspondendo a maior pontuação.